Olá, irmãos, graça e paz. Como estão todos? Tudo bem? Espero que sim. Ainda estamos naquele período de isolamento pela pandemia, então vamos ao nosso estudo bíblico semanal. Domingo passado nós estudamos sobre liderança pastoral baseada na pluralidade de presbíteros. Tá? Hoje, seguindo essa mesma linha, porque a nossa ideia aqui é estar abordando temas missionários, que tem a ver com missões. Eu queria abrir Crônicas, 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículos de 10 a 14. Por que a pluralidade de presbíteros é importante? Porque precisamos de uma liderança pastoral equilibrada, distribuída, que leva a igreja ao cumprimento da sua missão, né? Claro que se tiver um pastor somente com visão missionária, vai conduzir a igreja dessa forma. Já tivemos muitos exemplos, né? Mas quando nós temos vários líderes, tem sempre um líder que tem uma tendência de um jeito, outra, e termina deixando de lado missões, por exemplo, que é uma coisa importante, né? Evangelização e missões. Então, a pluralidade vai tentar minimizar, ou então tem uma ênfase exagerada nas missões, mas não tem a visão da manutenção, do crescimento da igreja, que também é missão, né, da liderança, também é obrigação, estar cuidando no crescimento. Eu plantei, Apolo regou, e a gente sabe que tudo isso é necessário dentro do contexto de liderança. Mas hoje nós vamos ler 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Estamos em 970 a.C., aproximadamente. Davi já era um homem idoso, beirando os 70 anos de idade. Como rei ungido de Israel, né, o segundo rei do período do Reino Unido, né, foi Saul, depois Davi, e ele agora apresenta à Assembleia Nacional seu filho Salomão, né, como o novo rei escolhido por Deus para governar Israel. Ele foi escolhido com uma finalidade especial: edificar o templo de Jerusalém. Por esse propósito, o rei Davi anunciou uma enorme doação do seu próprio bolso, dos seus próprios bens, para a construção do templo. Tá? E com esse gesto ele motivou outros na Assembleia a serem generosos também, a contribuírem com doações e também participarem na construção do templo. Assim, dentro desse contexto, o rei Davi faz uma das mais belas orações de todo o Antigo Testamento. Ao término dessa assembleia, Salomão é coroado rei em lugar de seu pai e houve uma grande festa. Davi era um homem que andava segundo o coração de Deus. E nessa oração a gente entende por que ele era segundo o coração de Deus. A visão de Davi, amplamente declarada nesse texto, é da glória de Deus. A construção do templo
visa a publicação da glória de Deus. Teu Senhor é poder, grandeza, honra, vitória e majestade. A visão de Davi é que ele é detentor de todo o poder, de toda a grandeza, que Deus é digno de toda a honra e de toda a glória e majestade. Por isso, graças te damos e louvamos o teu nome, e glorioso nome. Não é só o nome, mas um glorioso nome. E o que nós damos é do que é teu, que tu nos destes. Então, nós te damos. Então, essa é a visão de Davi. E essa oração expressa Davi adorador. Ele era um adorador por excelência, né? E ele adorava a Deus pelo que ele é, né? Adoração pelo teu glorioso nome. Amar a Deus de toda a sua alma. É isso que Davi fazia, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. É isso que Davi fazia. E isso é equivalente à adoração, não é? Amar a Deus assim, de todo o ser, é equivalente a adorá-lo. Então, pessoas que estariam sendo atraídas ao Deus de Israel, né? Por esse templo, por essa publicação da grandiosidade de Deus, né? Tributai ao Senhor. Eu queria ler alguns textos, né? Salmo 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tributai ao Senhor a glória devida, né? Devida. Essa glória é devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 72, 19 vai pelo mesmo caminho. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. E 1 Crônicas 16, 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E tem tantos outros, eu poderia fazer aqui uma lista aí de vários versículos que vão estar falando o mesmo teor, falando da glória de Deus, falando do que é devido ao nome dele, a adoração pela sua santidade, pela sua beleza, pela dignidade colossal do nosso Deus, né? A Bíblia é a história de Deus se revelando, se fazendo conhecido, para atrair a si mesmo a adoração e glória das nações. Não, Deus não é um ser que tem uma baixa autoestima. É porque isso é devido à grandiosidade dele infinita em relação a qualquer outro ser no universo. Exige isso. Essa é a verdade a ser tratada, ele ser adorado pelas suas criaturas. E isso vem a ser o fundamento principal das missões. Nós devemos evangelizar, pregar o evangelho, assim como também fazermos missões indo a outras culturas por causa da dignidade desse nosso Deus. Nesses textos apresentados a gente vê basicamente 3 palavras que a gente queria dar uma pensada nelas. A glória, o nome de Deus e a adoração. São 3 palavras que vão nos conduzir a essa visão da missão que devemos praticar, que devemos obedecer, essa missão que nos foi outorgada por Deus. A palavra glória nas Escrituras se refere ao brilho, à beleza radiante de Deus. A palavra glória, em geral, tem por raiz a ideia da dignidade, a ideia da santidade de Deus. O conceito abrange glória, o conceito de glória aponta para a revelação do ser de Deus. Nós estamos falando que Deus está revelando a sua natureza essencial. Se ele não fizesse isso, eu não tinha como saber.
Nós não tínhamos como saber. Precisou da sua revelação. Aí nós conseguimos olhar para a criação desse nosso Deus. E assim a gente consegue vislumbrar, apenas vislumbrar, né, a colossal dignidade do nosso Deus, bem como o seu caráter adorável, sensacional desse Deus impressionante. Para a gente falar da sua glória, vamos falar apenas alguns dos seus atributos. Primeiramente, aqueles que caracterizam a pessoa de Deus, pois eles não são transmissíveis, ele não transmitiu esses atributos para nós. A eternidade, por exemplo, é um deles. A eternidade não tem princípio de dias, é a relação de Deus com o tempo. Deus sempre existiu, ele não tem princípio de dias e nunca vai deixar de existir. Ele é o alfa e o ômega, antes dele nada, depois dele nada, aliás, não tem antes dele. Ele sempre existiu. A onipresença, estamos falando de atributos, para a gente entender essa glória de Deus. A onipresença de Deus é a relação de Deus com o espaço. Não existe lugar onde ele não está. Não existe lugar onde eu possa me esconder dele. Então, ele está presente em todo lugar e esse universo não pode contê-lo. Tal é a sua grandiosidade. A onipresença de Deus fala disso e a sua soberania. Ele, como Criador, promulga leis, estabelece leis de funcionamento em todo o universo. E essa autoridade absoluta que ele tem mantém o universo em funcionamento enquanto ele assim o desejar. Essa é a soberania, são características, atributos exclusivos da pessoa de Deus. Então, mas a gente pode olhar outros atributos também, coisa que ele partilha conosco também. E aí a gente pode ter um vislumbre também de como ele é superior, infinitamente superior. A onisciência, que inclui conhecimento de todas as coisas em grau infinito, né? A santidade de Deus, que inclui a separação total de Deus do mal. Deus não partilha com o pecado, ele nem pode ver o mal. E o seu amor, que se doa, que distribui bênçãos a toda a criação, sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Né? Esse é o amor de Deus, a bondade de Deus com as suas criaturas. E a onipotência de Deus, também com um poder infinito. Deus realiza tudo segundo a sua vontade. Ele pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Então você começa a olhar, e eu nem citei todos, citei alguns, né? Alguns talvez os mais importantes, eu dei uma escolhida os mais importantes, mas aqui nós estamos falando de uma, além disso, esses e tantos outros atributos em uma comunhão perfeita, no ser de Deus. De fato, o caráter de Deus é o resultado, é o produto de todos esses atributos em um relacionamento harmônico, impressionante. Por ocasião do pecado, Deus enviou seu Filho para ser a justiça dele entre nós. E esses são os detalhes da glória de Deus, né? Uma beleza radiante do seu caráter adorável. Isso é glória de Deus. É a isso que chamamos da glória de Deus, né? E ela precisa ser declarada entre as nações. Sua glória é tal que só pode ser alcançado pela nossa mente como resultado de uma revelação especial da parte de Deus. E ele fez isso nas suas escrituras. Mas glorificar a Deus é reconhecer o seu valor. Ele não precisa que eu atribua valor. O atributo é dele. Eu preciso reconhecer isso. E por tabela me colocar como adorador desse ser. Impressionante. Exaltar uma beleza radiante do seu ser. Glorificar a Deus é amá-lo de toda a nossa força, toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Glorificar a Deus é amá-lo com todo o nosso ser. Em resumo, glorificar a Deus é adorá-lo. E nós somos chamados, e ele procura adoradores. E nós estamos aí na mesma missão de Deus de procurar adoradores, né? Verdadeiros adoradores. Outra coisa que revela Deus, revelou a sua glória, revela Deus.
essa dignidade colossal de Deus. Mas tem outra coisa, o seu nome, ele revela também nas Escrituras vários nomes. Será que podemos conhecer a Deus? Será que Deus, o quanto nós podemos conhecer de Deus? Então a gente vai olhando essas revelações de Deus, e a gente vai tendo um vislumbre de quão grandioso Ele é, quão grandioso és Tu, Senhor. No Antigo Testamento a ideia principal é a de revelação. Deus está revelando, e Ele vai revelando, e essa revelação culmina na pessoa de Jesus. Ele se revelou aos povos primitivos, depois aos patriarcas do povo hebreu e a toda a sua descendência, e no Novo Testamento Ele revela Jesus. Em Romanos 1,19, Paulo vai confirmar isso, quando ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está falando que Deus se revelou também através da criação, e os homens são por isso indesculpáveis, porque a criação já é suficiente para a gente ter um vislumbre de quão grande é esse ser, esse Deus Criador, de quão grande Ele é. Entretanto, Deus ainda se revela através do seu Filho Jesus, que encarnou, morreu, ressuscitou para nos salvar. Deus se revelou de uma forma especial através das Escrituras. E com todas essas revelações, Ele termina se revelando através de nomes também. Então, alguns nomes que Deus se auto-intitula, nos dá também um vislumbre da sua pessoa e da infinitude da sua existência. Não vamos poder nunca compreender plenamente a grandeza de Deus. Não vamos entender o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua riqueza, a sua sabedoria, os seus juízos e os seus estatutos. Estão além da nossa compreensão, são inescrutáveis. Não pode o finito conhecer o infinito conhece o finito não conhece o infinito, ele está acima da nossa compreensão. Mas aquilo que ele nos revela é suficiente, nos traz ao conhecimento, o suficiente para que a gente se coloque em piedosa adoração imediatamente, de pronto. Porque Ele é o Senhor, é o Criador de todas as coisas e digno, único digno de toda adoração. Então os nomes de Deus na Escritura, eles vão falar algumas coisas, E o nome de Deus, ele zela pelo seu nome. Já logo de cara, no capítulo 20, versículo 7 do livro de Êxodo, dentro do contexto dos 10 mandamentos, ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Reflete a importância que Deus dá ao seu nome. Honrar o nome de Deus é honrar Deus, é confessarmos a santidade do seu caráter, é confessarmos a grandiosidade da sua pessoa. Então Deus revela os nomes porque Ele quer que a gente conheça Ele. E ao mesmo tempo Ele tem muitos nomes. Mas ao mesmo tempo Ele não tem nome algum, porque nome não define Deus. Então ele usa muitos nomes, mas um não é suficiente. E todos os que existem, que ele revelou, não é suficiente, porque não se define Deus. Então, de cara a gente vai falar de 3 nomes, Elohim, Jeová e Adonai. São 3 nomes dados à divindade no Antigo Testamento. Elohim se refere ao Deus que criou os céus e a terra, lá de Gênesis, No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Se refere a um Deus plural, abrindo assim o espaço para a revelação neotestamentária da trindade, da trinidade, de Deus, tá certo? Então, Elohim é a deidade suprema, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, e é um Deus plural, porque abre a possibilidade da revelação que vem a seguir da triunidade de Deus. Jeová, a gente transliterado de Yahvé, traduzido como Senhor nas Escrituras, revelado a Moisés como eu sou, que transmite a ideia de uma existência não derivada, de alguém que existe por si só,
independente, completamente independente de quem quer que seja. E Adonai é o outro nome que fala de alguém que governa tudo, que é Senhor de tudo, que é Senhor de toda a terra. E nós estamos falando os nomes e estamos vendo quem é esse ser, a grandiosidade dele. Eu não tenho ideia aqui de apresentar tudo que é nome, porque tem vários nomes, né? Mas alguns a gente vai falando, e alguns são meio usados aí nos cânticos, né? E os nomes que são de origem hebraica, né? E é bom a gente até saber o que significa. Jeová Jireh, o Senhor provê. Jeová Rafá, o Senhor que cura. É um Deus que cura, é um Deus que provê as nossas necessidades. Ele cuida de nós o tempo todo. Jeová Nissi é a nossa bandeira, né? Ele me representa, eu represento ele. Então eu tenho que tomar cuidado como eu ando, se eu represento ele, né? Jeová Shalom, Jeová Deus, o Senhor é a nossa paz, né? Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, e assim vai, e etc. Tudo isso aí está revelando Deus. E o seu nome tem zelo. Você viu nos textos aqui o seu glorioso nome. Você viu nos textos que a gente leu, sempre falando do seu glorioso nome. O nome dele é glorioso. O nome dele tem peso, né? E isso a gente precisa entender. Tanto que já está lá logo de cara, né? A questão dos 10 mandamentos. Né? Então Deus provê, representa, cura, traz a paz, a justiça, nos conduz como um pastor de ovelhas, né? Então esse é o nosso Deus. E a adoração, nós falamos de 3 palavras: a glória, os nomes e a adoração. Mas o que é adoração? Alguns confundem com louvor, né? Pensam ser a mesma coisa. Para louvores está associada a palavra louvores, ela está associada na sua raiz a ruídos, ações, gestos, que é associado também à música cantada, tocada e cantada. Louvores surgem de forma espontânea por causa da alegria, do regozijo do nosso coração nas obras de Deus, nos seus benefícios. Portanto, normalmente louvores são elogios dirigidos a Deus, através de cântico, normalmente. Mas, e adoração? O que é adoração? A gente confunde um pouco essas duas coisas, né? Adoração é, às vezes, aplicada a tudo na vida cristã. Pode-se dizer que tudo na vida cristã é um ato de adoração, e isso está correto. Nós devemos agir sempre como alguém que está adorando o Senhor. É andar em santidade, fazendo boas obras, praticando o bem. E os louvores fazem parte também desse contexto associado à adoração. A adoração é a atividade de glorificar Deus com o nosso coração, com o nosso íntimo, com o mais íntimo do nosso ser. Então, com a nossa voz e com a nossa vida, né? E se refere à lei régia que Jesus cita. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o próximo como a ti mesmo. A lei régia, a lei que rege tudo. Segue isso e não tem lei para você. É isso que Jesus falou, né? Enfim, a gente só pode fazer isso no poder do Espírito Santo. E muitas vezes a gente falha, né? Mas Jesus é a nossa garantia, né? O Espírito de Deus em nós é o nosso selo. Enfim, é ter um conceito equilibrado da pessoa de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz, e adorá-lo, porque é devido. Portanto, adorar é a expressão direta, principal, direta, é uma expressão direta do principal propósito da vida humana. Nós fomos criados para adorá-lo, glorificar a Deus hoje e eternamente. Mas isso, por intermédio do Espírito Santo de Deus, já acontece em nós, já acontece hoje e vai acontecer eternamente através de nós. Parece que o autor de Hebreus está falando disso lá em Hebreus 12, 22 a 24. Ele diz aos destinatários, o autor da carta diz aos seus destinatários,
né, aos hebreus. Ele fala assim: mas vocês estão chegando no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores a que fala o próprio Abel. A impressão que se tem é que a nossa igreja entra num processo de adoração. Nós aqui, igreja militante, não triunfante, a igreja militante já tendes chegados, já no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis, nós estamos nos juntando a incontáveis hostes de anjos em adoração ao nosso Deus, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, os primeiros que receberam Jesus já estão em adoração, e nós nos juntamos a Ele, juntamos também em adoração a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles que antes de Cristo, né, os patriarcas, os profetas, todos esses homens que foram aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nossa nova aliança, nós já estamos chegando nele, já estamos entrando em adoração. É sensacional, e isso nós fazemos, né? Porque Jesus morreu por nós, permitiu que a gente pudesse chegar, rasgou o véu. O chamado do Evangelho é um chamado à adoração, a voltar-se do pecado para invocar o nome do nosso Deus, invocar o seu glorioso nome, dar graças a Deus, dar glórias a Deus, dar graças e glórias ao nosso Deus. E a reivindicação, essa é a reivindicação das Escrituras. Nós somos criados para adorar a Deus. Então, o propósito da missão da igreja é a glória que é devida a Deus. O propósito da proclamação do Evangelho não reside apenas no fato de o homem precisa ser salvo. Isso é verdade, mas é apenas secundário. A razão primária é a sua glória. Realmente o que importa é que Deus seja glorificado entre todas as nações. O que importa é para que fomos salvos. Não do que fomos salvos. Nós fomos salvos do pecado. Mas é para que nós fomos salvos? Fomos salvos para glorificar o seu nome, para adorá-lo. Assim, a revelação da glória de Deus visa que ele seja glorificado. O seu digníssimo nome, a beleza radiante desse ser impressionante que é Deus, que é o nosso Deus, a beleza ofuscante de Deus, a magnitude imensurável do seu ser, bem como o seu caráter e a sua colossal dignidade. Ele é digno de toda adoração. A glória de Deus é o alvo das missões. Só nos resta ir entoando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, tu criaste, vieram a existir e foram criadas. Amém? O motivo de nós falarmos de Jesus é porque a sua glória, a sua beleza radiante nos alcançou. A sua glória nos ofuscou. O sol incandescente das alturas, que vai chegar trazendo luz definitiva no universo, todo o mal será extinto, todo pecado será encerrado.
E nós estamos aqui juntos nesse propósito. Fomos chamados nessa condição de uma honra sensacional, de proclamarmos a sua glória, proclamarmos às pessoas a salvação que vem em Jesus por causa da sua glória. Amém? Só nos resta a gente seguir nesse propósito. A glória de Deus, não pode esquecer, é o alvo das missões. Não é o ser humano, é a salvação do ser humano. Secundariamente, a gente leva benefício. Mas ele é digno e quer ser honrado por todas as nações. E nós estamos trabalhando nisso junto com ele. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos guarde.